Olá, boa tarde a todos que a partir de agora passam a acompanhar mais uma vez a TV Legislativa. Nós estamos falando ao vivo do plenário da Câmara Municipal de Cubatão e daqui a pouco, a partir das 15 horas, terá início aqui mesmo neste plenário a 4ª sessão extraordinária desta quinta-feira, dia 7 de julho de 2011. Na ordem do dia, apenas um projeto de lei. É o de número 28/2011, de autoria da senhora prefeita municipal, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração das leis orçamentárias do município de Cubatão para o exercício de 2012 e da outras providências. Portanto, apenas um projeto de lei será discutido, votado e analisado pelos vereadores nesta Casa de Leis e pelo canal 95 da NET, ou então acessando a internet pelo site www.câmaracubatão.sp.gov.br. Você poderá acompanhar esta transmissão ao vivo. A 4ª sessão extraordinária aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão começa às 15 horas. Até já! Havendo o número legal, em nome de Deus da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Esta presidência esclarece que, nos termos da legislação em vigor, a presente sessão destina exclusivamente a apreciação do projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária do município de Cubatão para o exercício de 2012. No termos da convocação, passamos à ordem do dia. O único item da pauta é o processo número 648/2011, projeto de lei 21/2011, autora prefeita municipal. Essa presidência entende ser desnecessária a leitura das emendas propostas pelos senhores vereadores, posto que foram distribuídos juntamente com a pauta da ordem do dia. Solicite-se ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação das emendas propostas pelos senhores vereadores. Questão de ordem, senhor presidente. Azarado pela Comissão de Finanças. Questão de ordem, vereador Alemão. Para justificar a ausência do vereador Doda, que continua se restabelecendo da cirurgia. Está justificado, vereador. Retorna a esta comissão de autoria da excelentíssima senhora prefeita municipal de Cubatão, projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária do município de Cubatão para o exercício 2012 e da outras providências. Para apreciação de emendas apresentada pelos nobres vereadores José Roberto Azolini Soares e José Aparecido dos Santos, anexada às folhas 109 e 120. As emendas apresentadas têm respaldo legal nos termos do parágrafo 3º do artigo 166 da Constituição Federal e oferecem, do ponto de vista financeiro e orçamentário, condições de normal tramitação, vez que o pretendido é compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias nos termos do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 135 da Lei Orgânica do município e atende às disposições específicas da Lei número 4.320/64 e Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, nos aspectos que cabe a esta comissão, análise técnico, financeiro e orçamentário, não se vislumbra óbvio a sua normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao douto plenário a análise da conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salvo melhor juízo, este é o nosso parecer. José Aparecido dos Santos, presidente e relator. Adeildo Eliodoro dos Santos, vice-presidente. Geraldo Cardoso Guedes, membro. Só para esclarecimento plenário, vai entrar em discussão o parecer sobre as emendas e depois serão colocadas todas as emendas para votação. Em discussão, o parecer sobre a tramitação das emendas. Em votação, os vereadores forem pela sua aprovação, permaneça como se encontra. Aprovado. Passaremos, então, à votação das emendas.
Em votação, as emendas número 1 a 4 e 12, proposta pelo vereador José Aparecido dos Santos. Em votação, os vereadores que forem pela sua aprovação, permaneça como se encontra. Rejeitado, registrando 2 votos favoráveis, vereador Geraldo Guedes e vereador Alemão. Em votação, as emendas de 5 a 11, proposta pelo vereador José Roberto Azolini Soares. Em votação, os vereadores que forem pela aprovação, permaneça como se encontra. Rejeitado, com 2 votos favoráveis. Em face do deliberado plenário, estão, portanto, rejeitadas as emendas propostas. Terminada a votação das emendas propostas pelos senhores vereadores, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do parecer favorável à tramitação do projeto de lei exarado pela Comissão de Finanças e Orçamento. Quatro horas para achar o parecer. Chega a esta comissão de autoria da excelentíssima senhora prefeita municipal, projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária do município de Cubatão de exercício 2012 e da outras providências. Às 8h89:92, enquanto se o parecer elaborado pela doutora assessoria da Casa, que agatamos e a seguir transcrevemos. A propositura tem por objetivo, conforme se vê em sua mensagem explicativa, dar cumprimento ao disposto da Constituição Federal convindo a esclarecer que a Lei de Diretriz Orçamentária integra a estrutura orçamentária e constitui o elo da ligação entre os demais componentes, que são o plano plurianual e orçamento anual. A mensagem também destaca o processo de discussão democrático via orçamento participativo para a elaboração do chamado ciclo orçamentário. De se realçar que o presente projeto de lei há de se ater também ao preconizado pela Lei Complementar 101/2000, de responsabilidade fiscal e Lei Federal 4.320/64, adotando as seguintes linhas gerais. O montante das despesas será limitado à estimativa da receita. A previsão de recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, em conformidade com o artigo 202 da Constituição Federal e a Lei Federal 9.424, 24 de dezembro de 1996, e o artigo 175 da Lei Orgânica do Município. A previsão de recursos destinados ao atendimento à saúde, em conformidade com a Constituição Federal. A previsão de recursos para garantir a execução dos programas, projetos e ações de assistência social, em conformidade com os artigos 203 e 204 da Constituição Federal, da Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, Lei 8.742, de 7 de dezembro de 1993. A propositura encontra-se redigida em 30 artigos, nos quais se estabelecem as diretrizes e metas que deverão nortear o orçamento municipal para o exercício 2012. Orientam a elaboração da lei orçamentária anual, artigo 1º ao 12º, e dispõe sobre eventuais alterações na legislação tributária, artigo 14 e 15 dos modos do artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal. Também atende às exigências do artigo 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal, dispondo sobre equilíbrio entre receita e despesas, critério para a limitação de empenho, artigo 20º, normas relativas ao controle de custos e avaliação de resultados, condições de exigência para transferência de recursos para entidades públicas e privadas. Esta ainda devidamente acompanhada dos anexos previstos na citada lei complementar, que delas são parte integrante e consistentes. Avaliação da situação financeira e atuarial do regime de previdência, demonstrativo da estimativa e compensação de renúncia de receita, anexo de riscos fiscais, anexo de descrição dos programas governamentais, unidades executoras e ações voltadas ao desenvolvimento ao programa governamental. Há de se dizer que os programas constantes do presente projeto deverão obrigatoriamente integrar-se e aprovados no orçamento anual, a ser encaminhado até 30 de setembro do corrente ano. Destacamos somente a necessidade de 3 emendas de redação, visando sanar meros equívocos de digitação. No artigo 23, sugerimos a seguinte redação. Artigo 23. O Poder Executivo poderá contribuir para o custeio das despesas de outros entes da Federação, inclusive instituições públicas vinculadas à União, ao Estado ou a outro município, desde que compatível com o programa constante da Lei Orçamentária Anual, mediante a celebração de convênios, termos de acordo, ajuste ou congênio, justificado o interesse público e a relevância social.
Para o parágrafo 2º do artigo 26, sugerimos a seguinte redação. Parágrafo 2º. A limitação a que se refere o parágrafo 1º adotará critérios que produzam o menor impacto possível nas prioridades da administração pública municipal, definida no anexo constante da presente lei. Finalmente, o artigo 27 apresenta referência a outro artigo. Artigo 22. Nas constantes, tratar-se do artigo 26, de sorte que sugerimos a seguinte redação. Artigo 27. A limitação de empenho e movimentação financeira de trata do artigo 26 poderá suspensa no todo ou em parte, caso a situação da frustração de receita se reverta nos bimestres seguintes. Com isso, então, o projeto de lei em análise está redigido em regulares formas, atendendo aos preceitos constitucionais e à legislação citada pelo autor e atinente à matéria. Assim, nos aspectos que cabe a esta comissão análise técnico, financeiro e orçamentário, não se vislumbra óbvio a sua normal tramitação. Quanto ao mérito, cabe ao doutor plenário, após o recebimento de eventuais emendas propostas pelos nobres edis, nos termos do artigo 174 do Regimento Interno, análise da conveniência e oportunidade do acatamento das prioridades elencadas nos seus anexos. Salve o melhor juízo, esse é o nosso parecer. José Aparecido dos Santos, presidente e relator. Adeildo Eliodoro dos Santos, vice-presidente. Geraldo Cardoso Guedes, membro. Em discussão, parecer. Em votação. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Geraldo Guedes. Senhor presidente, nobres vereadores, nunca vi rastro de cobra nem cor de lobisomem. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Como não sei e não entendo as emendas do vereador José Roberto Azzolini e nem tampouco do vereador Dedinho, que não vieram discutir as suas emendas para que nós pudéssemos ter entendimento, eu fico a pensar, para que apresentar emendas se todas elas serão rejeitadas? E se serão aprovadas, não serão executadas? Para que orçamento participativo se nem tudo que o povo pede é executado da mesma forma? Portanto, é desnecessário, como eu disse, naquela ocasião, quando suspendeu a LDO, eu nem emenda vou apresentar na LDO, para quê? Vou apresentar no orçamento, porque às vezes se dirige alguns recursos de algum lugar para o mesmo lugar. E agora, entendendo, vereador José Roberto Azzolini, Vossa Excelência insistentemente, há muito tempo, fala sobre o centro de convenção. Um dia podemos ter na nossa cidade um centro de convenção, já que temos a melhor festa acompanhando Campina Grande na Paraíba. Festa essa que vamos gastar muito menos esse ano. Vamos gastar por volta de R$1.400.000. Ano que se passou, gastou quase 4 milhões e até hoje não conseguiu ainda justificar todos os gastos. Mas mesmo assim, votei contrário à emenda de Vossa Excelência e às emendas do vereador Dedinho, que não encontrava neste plenário. Mas eu acho que todo orçamento participativo, a participação, eu chamo orçamento participativo de orçamento enganativo. Nem tudo aquilo que o povo pede não acompanha orçamento participativo, coisíssima nenhuma. Ainda virá para cá o orçamento. Estamos discutindo a LDO, a lei que dirige o orçamento do ano vindouro. E duvido, Eudó, que aquilo que a população pediu, que foi aprovado ou que será executado. Isso é exemplo de muita cidade. Orçamento participativo é orçamento enganativo de massa de manobra, fazendo o povo de massa de manobra. Mas as suas emendas não prejudicavam a LDO, assim como as emendas do vereador Dedinho. Mas é lógico, como já disse, tem grupo de apoio para ajudar a governar e para aprovar a emenda ou não, e depois se vetasse ou não da mesma forma. Mas isso é uma questão política, como já foi dito essa semana. Se vota politicamente aqui, não se vota juridicamente, e nem todas as vezes se vota pensando na população, mas sim no seu sentimento de ajudar um governo de qualquer